E seja muito bem-vindo ao Boletim Legislativo. Hoje é quinta-feira, feriado, dia de Corpus Christi, data importante para a religião católica. Claro que esse é um dos assuntos de hoje, viu? E para manter no tema de datas importantes, também vamos falar do Dia Mundial Sem Tabaco, que reforça sobre os riscos e malefícios do cigarro. Importante essa consciência, viu, para mudanças de hábitos. E outro hábito muito ruim, mas para as crianças, são o uso excessivo das telas. A influência dos tablets e celulares tem impactado até mesmo na alimentação dos pequenos. E essas são algumas das matérias do boletim desta quinta. E a gente começa reforçando a mensagem do feriado de Corpus Christi, que é de união e partilha. A data é repleta de tradições e significados e tem como símbolo a confecção de tapetes com desenhos e palavras de fé. Essa tradição também é mantida aqui em São José como exemplo de religiosidade. O nome Corpus Christi remete ao corpo de Cristo e ao momento em que Jesus realizou a última ceia com os apóstolos. Tudo começa com uma demonstração de fé. O diálogo silencioso do Alex é uma manifestação de agradecimento. No dia de Corpus Christi, esse sentimento se mistura à união. Ele é bem tradição, sim, de família, né? Mas não de uma família, assim, da família específica, mas tradição das famílias do bairro. Então a gente vem crescendo dentro da igreja já vivenciando essa ação, né, de Corpus Christi, a construção do tapete, já em família. Vínculo que fortalece tradições. Já são anos de dedicação à confecção dos tapetes, uma herança da cultura católica. Esses registros são resultados de muito esforço e cumplicidade. Obras espalhadas por diversas ruas de São José. E por muitos anos, a Dona Maria, mãe do Alex, hoje com 90 anos, também ajudou na montagem. Se a gente tinha as coisas em casa assim, para comer também, a gente dava para ele trazer junto com o café, né? E não contando as outras pessoas também, que tudo ajudava, né? Mas a gente fazia parte da gente, né? E a gente gostava, porque a gente gostava muito, nossa, quando meus filhos chegavam lá meia-noite, porque já estavam no lugar, já preparando para começar o tapete, né? Dedicação que depois se transforma em satisfação. É muito rico, a comunidade junta, a comunidade se ajudando. Olha, faltou aqui tampinha, faltou isso, faltou aquilo. Eu tenho aqui, sabe? É uma coisa maravilhosa, é uma coisa muito linda na vida da comunidade, na vida do bairro e na vida da nossa igreja e de nossas famílias. A tradição centenária de Corpus Christi é sinônimo de união há gerações. Começou na Bélgica, no século XIII, e aos poucos, com pequenos gestos de generosidade, se tornou o que é hoje. Um convite à reflexão. No dia de Corpus Christi, que acontece exatamente 60 dias depois da Páscoa, a celebração é voltada para o sacramento da Eucaristia. Esse padre explica que a data representa o reconhecimento da presença de Jesus Cristo. Eu acho que o tapete é um grande sinal, né, desta alegria do povo, desse envolvimento do povo na festa de Corpus Christi. É um elemento cultural, né? Mas existe essa mentalidade, se aquele que passa entre nós é Deus, é o Senhor, é o Salvador, ele merece um caminho bonito, bem preparado, né? E aí, então, veio essa cultura de fazer tapetes com areia tingida, com pó de serra, com pétalas de flores, né? E tantos outros elementos que as pessoas hoje utilizam, tampinha de garrafa e outras coisas recicláveis até. Aqueles que não frequentam a igreja são convidados a participar. Um dos aspectos mais profundos da comemoração é a mensagem de solidariedade que ela carrega. Este ano, por exemplo, a Diocese de São José dos Campos está arrecadando cobertores e mantas para enviar para o povo do Rio Grande do Sul, né, que está precisando de tudo, e inclusive de cobertores, porque agora está chegando frio lá para eles também. A solidariedade na doação de alimentos, né, e de tantas outras formas, até mesmo no ir ao encontro do outro, entendendo que Cristo se faz presente em quem precisa de mim. Então, no doente, no idoso,
né? E seria até uma forma de prolongar a experiência desta festa. Eu entendo a centralidade de Cristo na minha vida e, a partir disso, eu faço o que Jesus fazia para os outros. Então, vou visitar um doente, vou dar atenção para um idoso, vou visitar um asilo, um orfanato, partilhando um pouco de mim com o outro, como Cristo fez, que partilhou tudo de si com a humanidade para salvá-la. A Câmara reconhece a dimensão e a importância das tradições religiosas para a sociedade. Para os vereadores, os vínculos criados pela manifestação da fé colaboram para o respeito, união e amor ao próximo. Eu diria que é um grande ato público, é um testemunho público da fé católica na Sagrada Eucaristia, no corpo de Cristo. Inclusive, Corpus Christi, que vem do latim corpo de Cristo, é isso, é o fiel católico que nesse dia sai às ruas para testemunhar a sua comunhão com a igreja e com o corpo de Cristo. Mas, além das ações de arrecadação de roupas e alimentos organizados por paróquias e outros grupos religiosos, a mensagem do voluntariado também é importante. O voluntário vem fazer o seu testemunho de fé no corpo de Cristo, honrar ali a Sagrada Eucaristia, mas também fazendo o seu gesto concreto. Então, é uma maneira também dele pensar espiritualmente em si, na sua família, mas também no próximo. E que as mensagens e as orações de todos os fiéis possam servir sempre de conforto, né? E reflexão sobre nossas atitudes. Um ótimo feriado a todos, viu? E aqui no Boletim, quinta-feira, também é dia da gente falar de leis, viu? No nosso quadro Agora é Lei, toda semana você conhece detalhes de 2 novas leis que têm feito a diferença na cidade. Vamos dar uma olhada em quais propostas nós separamos para hoje? Agora é Lei! A Fundação Cultural Cassiano Ricardo teve a estrutura administrativa alterada a partir de uma lei aprovada na Câmara. Com a mudança, a gestão da fundação passa a compor com um diretor-presidente, um diretor administrativo e um diretor cultural, que terão mandatos de 4 anos. A decisão de quem integra os cargos é feita pelo município com o apoio de um conselho deliberativo. A alteração também prevê a instituição de um conselho para fiscalizar as atividades financeiras do órgão. Agora é lei! São José dos Campos ganhou um dia dedicado para homenagear crianças e jovens que fazem parte do Clube de Aventureiros da Igreja Adventista do 7º Dia. Esse é o objetivo de uma lei sancionada que inclui no calendário oficial de festas e eventos da cidade o Dia Municipal dos Aventureiros da IASD. A data valoriza o clube, que funciona de maneira similar aos clubes de escoteiros, incentivando as crianças a desenvolverem diversas habilidades, mas a partir de valores cristãos. Quer saber mais sobre as leis da nossa cidade? É simples. No site da Câmara você pode pesquisar todas as propostas sancionadas que já estão em vigor em São José. Basta clicar em Atividade Legislativa, depois em Legislação Municipal. Aí é só consultar a lei pelo ano, autor, palavra-chave e outros filtros. Uma boa pesquisa! Pessoal, maio já está acabando, mas o mês termina com uma mensagem importante, a conscientização sobre os riscos do cigarro. Estamos falando do Dia Mundial Sem Tabaco. A data alerta sobre os malefícios do cigarro, que, segundo a OMS, é o líder global entre as causas de morte evitáveis no mundo. Leis e campanhas como essa têm ajudado a diminuir o consumo do tabaco, que vem caindo, mas os dados ainda são preocupantes. Estima-se que mais de 1 bilhão de pessoas são fumantes. A Maria Eduarda tem 19 anos e fuma pelo menos 3. O hábito começou no ensino médio e aumentou quando foi para a faculdade. Hoje, para diminuir o uso do cigarro convencional, a estudante utiliza o vape. Não que seja a melhor opção, ele faz muito mal também, mas o cigarro eletrônico, no meu caso, eu não trago. Então, é só o ato mesmo, né, de você puxar, fazer a fumacinha, para mim acaba me distraindo, me fazendo esquecer do cigarro. Então, está sendo uma opção para eu tentar parar, mas com certeza não é a melhor delas, mas no momento é o que está funcionando. O André tem 55 anos e também começou a fumar na juventude. De lá para cá, foram 35 anos sem conseguir abandonar o cigarro, até que em dezembro do ano passado decidiu procurar o SUS para participar de um grupo anti-tabagismo. Tem dado certo.
já está há 6 meses sem fumar. Primeiro é tom da voz, não fica aquela rouquidão, aquela coisa ruim, pigarro, cheiro principalmente, nossa, isso é terrível. Então melhorou em tudo, aspecto até de bem-estar, né? Você dá uma engordada, eu engordei 10 quilos. Mas você vai, né, fazendo uma academia, você muda, é muito bom, você sente o gosto de uma carne moída, coisa simples que eu não sentia gosto. Grupos de ajuda podem contribuir no processo de abandonar o tabaco. Afinal, quem deseja parar de fumar nem sempre consegue ter o controle sobre o vício. Em São José, as UBSs oferecem auxílio para começar o tratamento. A partir do momento que a gente recebe essa pessoa com um olhar de realmente ajuda, de poder instruir, de poder orientar, de poder mostrar os riscos que causam o cigarro, de poder mostrar os malefícios que o cigarro traz para a saúde, né? E a partir desse momento a gente começa a caminhar junto com a pessoa para poder mostrar para ela tudo aquilo que vai ser bom para ela a partir do momento que ela decidiu parar de fumar, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo mata mais de 8 milhões de pessoas por ano em todo o mundo. No Brasil, ele é responsável por 80% das mortes de câncer de pulmão. E o uso do cigarro também continua sendo a maior causa de mortes que poderiam ter sido evitadas. Além disso, ele é um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e diabetes. O maior impacto ocorre a longo prazo. São os cânceres, as doenças cardiovasculares e respiratórias. Agora, no curto prazo, pessoas que têm alguma doença coronariana e de repente começa a fumar, ou é um fumante passivo, ele nunca fumou, ele pode ter arritmia, infarto do miocárdio e morte súbita. Pessoas que têm asma e começam a fumar, piora o controle da asma, precisa de mais medicação, fica mais difícil. Pessoas que começam a fumar, mesmo poucos meses, têm maior risco de infecção respiratória. Campanhas como o Dia Mundial Sem Tabaco, celebrada no dia 31 de maio, são ferramentas importantes de conscientização. Dados divulgados pela OMS apontam que o Brasil reduziu desde 2010 cerca de 35% o número de fumantes. E um dos principais motivos para alcançar o bom índice foram as políticas públicas realizadas de combate ao tabagismo. São medidas adotadas principalmente da Convenção Quadro da Organização Mundial de Saúde que o país adotou. Por exemplo, proibir propagandas nos veículos de comunicação. Por exemplo, proibir propaganda em shows, em corridas, em atividades esportivas, em cinemas, enfim. Por exemplo, escrever os malefícios, anúncios nos maços de cigarro mostrando alguns dos malefícios de fumar. Terceiro, aumentando o preço do maço do cigarro, torna mais inacessível, especialmente para os jovens começarem a fumar, mas também para os adultos reduzir o consumo. Apesar dos bons números alcançados na redução do consumo do tabagismo na sociedade, o cigarro eletrônico surge como um novo problema. Popular entre jovens, a utilização do vape, apesar de proibida, tem aumentado e podem causar ainda mais dependência aos usuários. É que a quantidade de nicotina que se inala, que se aspira no cigarro eletrônico é muito maior do que a do cigarro comum, ou do charuto ou do cachimbo. Então a pessoa, como é muito maior a quantidade de nicotina, a pessoa vicia mais fácil e com maior intensidade o vício, ela fica mais dependente. Além disso, e por isso ela acaba usando o cigarro eletrônico, e quando não tem eletrônico, ela fuma o cigarro comum. Todos os estudos mostram que a maioria das pessoas que usam o cigarro eletrônico também fumam. Ou seja, ela é a porta de entrada, tem sido a porta de entrada para as pessoas começarem a fumar. Na Câmara, o combate ao tabagismo é um tema amplamente debatido em plenário, e leis sobre o tema foram aprovadas pelos parlamentares. Uma delas, de autoria do vereador Dr. José Cláudio, prevê ações para conscientizar sobre os malefícios do cigarro eletrônico. O parlamentar ainda reforça a importância de ampliar a informação sobre o assunto. E pessoal, ainda no tema do cigarro, aqui em São José, entidades sociais e o próprio município
oferecem ações e programas de conscientização e acolhimento para quem deseja parar de fumar. Isso é muito importante para tentar amenizar os impactos do cigarro, que é um peso para a saúde pública, viu? E também para os cofres públicos. E para ampliar esse debate, eu chamo agora a repórter Marina Lima. Marina, importante, né, para a cidade. Boa tarde. É isso aí, Guerra, boa tarde para você e para todo mundo acompanhando o Boletim Legislativo. A gente sabe que o tabaco é um vício, né, e por isso ele precisa ser tratado, e a saúde pública em São José oferece esse tratamento. Para conversar sobre isso, estou aqui com a doutora Ana Paula Santos, ela é médica de saúde da família. Tudo bem, doutora? Explica para a gente quais são os riscos do tabaco para quem fuma. Boa tarde. Primeiro, a gente precisa elucidar que o tabaco é aquela dependência comportamental, física e psíquica da nicotina, né? E ela está muito relacionada a diversas doenças. Geralmente as pessoas lembram primeiramente do câncer de pulmão, mas ela é relacionada a diversas patologias respiratórias, outros tipos de câncer, né? De orofaringe, de bexiga na mulher, e ela traz grande impacto por ser relacionado a doenças crônicas que vão ser amplamente tratadas e onerar muito o sistema público de saúde. E existem riscos também para quem é o que a gente chama de fumante passivo, né? Quem convive muito com alguém que fuma. Essa pessoa também está super exposta? Ela está super exposta também à fumaça do cigarro e, por isso, ela tem um acréscimo de risco a desenvolver também as doenças do tabaco. Doutora, a gente está vendo que o melhor é não começar, né? Mas quem já fuma e deseja parar, São José oferece o que em relação a isso? Então, a cidade oferece os grupos de tabaco, né? São captações feitas pelas UBSs, né? Pelas unidades básicas de saúde. Atualmente, 39 unidades na cidade fazem isso. A gente começa com a captação através de uma anamnese mais extensa, para a gente conseguir identificar o padrão de consumo do paciente, do grau de risco. Existe um teste feito para isso, que se chama teste de Fargstrom, e a gente consegue quantificar o vício desse paciente. Se ele tem uma alta dependência, média dependência, isso vai nortear o tratamento. Geralmente, a gente usa ou o adesivo da nicotina, ou o BUP, ou ambas as medicações, né? O adesivo e o remédio. E a gente consegue acompanhando o paciente através disso. São grupos que, eventualmente, a gente não consegue fazer tão amplamente e também num longo período. A gente consegue acompanhar o paciente em torno de 3 meses e ter uma devolutiva de boas respostas. Bastante gente consegue parar. É muito bacana, né, que São José ofereça isso, mas pensando na contrapartida, o interessante seria que ninguém fumasse, porque, na verdade, o fumante, ele onera o sistema público de saúde, ele pode entrar na fila de alguém que está na fila de alguém que precisa de um tratamento. Realmente existe esse peso para o sistema de saúde? Existe, porque o cigarro ele vai gerar doença crônica. E, por ser uma doença crônica, ela vai ser amplamente tratada por um longo período e ela vai agravando cada vez mais, onerando cada vez mais o sistema. São pacientes que geralmente precisam de longos períodos de internação, então tudo isso vai acabar acarretando num custo muito alto para o SUS. Perfeito, doutora. Muito obrigada pelo esclarecimento. Então, Guerra, só para reforçar, como a doutora disse, são 39 pontos na cidade que oferecem, né, esse grupo. E o ideal é a gente nem começar, né? De volta ao estúdio. Muito obrigado, viu, Marina? Informação importante. E é isso, pessoal. É possível sim parar de fumar. É um ato em prol da saúde, viu? E da saúde do próximo. E o sistema de saúde público também agradece, viu? Pessoal, agora a gente faz um alerta para os pais. O uso excessivo de telas por crianças afeta diretamente hábitos alimentares. Essa relação foi apresentada em uma pesquisa que revelou que quanto maior o tempo em frente à TV, tablet ou celular, pior é a qualidade da dieta das crianças e jovens. Isso impacta também outras questões como obesidade e sedentarismo. É o que a gente mostra agora. A mesa aqui é sagrada. Hora de mãe e filho aproveitarem a companhia do outro. Entre sorrisos e muito carinho, o Alonso toma o café da manhã, que hoje foi... panqueca de banana. Celular na hora das refeições é muito raro. A Jéssica restringe o máximo que pode. Às vezes ele assiste televisão enquanto come, mas eu percebo que ele não come com muita atenção. Então tem que ficar falando, Alonso, já comeu? Alonso, tá comendo, né? Quando ele senta na mesa para comer sem televisão e conversando com a gente, a alimentação vai muito melhor, ele presta atenção, acaba até comendo mais rápido. Depois de comer, aí sim, o Alonso vai para o sofá e pode assistir TV.
passa algum tempo vendo desenhos, mas tudo de forma moderada. O controle dessa exposição às telas é um cuidado que a Jéssica faz questão de manter. Eu não pretendo deixar um uso totalmente liberado. Eu acho que acaba fazendo mal para a criança. É muito importante a interação com as pessoas, né? Eu acho que com o tempo acaba virando uma consequência. Talvez depois de determinada idade ele vai ter um celular próprio, né? Mas eu acho que a limitação é bem importante. Uma relação saudável com as telas pode ser o caminho para uma alimentação melhor. Uma pesquisa da Universidade Federal do Paraná mostrou que o hábito de comer vendo TV ou usando o celular estimula o consumo de alimentos menos nutritivos. O levantamento foi feito com 1.200 estudantes entre 10 e 19 anos. Pode ser para dar uma olhada rápida nas redes sociais, para resolver um problema ou até por distração mesmo. O uso do celular está associado à socialização, ao entretenimento e também à produtividade. Fato é que esse comportamento afeta a saúde física e também a mental. Ainda de acordo com a pesquisa, 3 a cada 4 pessoas usam telas mais de 2 horas por dia. Na lista dos maiores aliados da má alimentação, a televisão aparece em primeiro lugar, em 56,5% dos casos. Depois vem o celular, com 53,2%. E em terceiro, os videogames, com 22%. Essa psicóloga explica que o uso excessivo de telas impacta todas as etapas da vida, principalmente a infância. Mas é preciso equilibrar essa exposição à realidade de cada família. Varia bastante da rotina dessa família, dessa casa, dessa criança, da realidade de cada um. Então, hoje tem escolas que estudam com tablet, não usam mais aquele material de papel. Então, pode ser benéfico, sim, o uso de aparelhos, mas precisa, como a gente fala, né? Tudo em excesso faz mal, então precisa ficar de olho. Começou a perceber que está afetando outras atividades do dia a dia, ou principalmente a saúde física e emocional da criança e do adolescente, é um ponto de atenção. O uso precoce de celulares também pode causar outras disfunções. Diante de tantos produtos, a criança pode encontrar dificuldade para gerenciar os próprios desejos de consumo. A gente está assistindo matérias, assistindo filmes, vem aquele refrigerante gelado num dia de calor, né? Se para o adulto vem aquela cerveja gelada, bate uma vontade de tomar cerveja para se refrescar, imagina a criança, quando vê um lanche gostoso. Então, ela passa a querer usufruir, né? A querer consumir aquele produto. E, normalmente, são produtos nada saudáveis. Então, tanto as crianças pequenas, as crianças menores, até ali depois dos 2 anos, elas já têm acesso a esses conteúdos, quanto as crianças maiores e adolescentes. Então, a gente precisa olhar bastante o conteúdo que vem sendo feito. Na Câmara, o controle dos pais sobre a exposição às telas é visto como essencial para a manutenção da saúde infantil. Para o Legislativo, é preciso que o poder público oriente sobre a interação excessiva com dispositivos eletrônicos. Aqui eu acho que a gente pode estimular os debates, as formações em relação a isso. Muitas vezes os professores que levam isso para os pais, né? Porque às vezes os pais nem estão cientes disso, não vê uma reportagem com a correria do dia a dia, não tem a consciência disso. Então, os educadores é uma boa linha para levar isso para os pais, para que os pais comecem a olhar isso com mais carinho. Ainda segundo os vereadores, para uma infância saudável é preciso promover o equilíbrio entre telas, exercícios físicos e atividades educativas. Crianças que ficam até irritadas quando não usam o celular. Então, para tudo precisa do celular, até para comer, que seria o momento dela saborear o alimento, de comer comida mais saudável, de repente estar na mesa junto com os familiares. Então, tudo isso impacta. E se ela se alimenta mal, ela também se desenvolve mal. Tanto se desenvolve o corpo quanto o cognitivo, né? Então, é importantíssimo. E feriadão prolongado para muita gente, tempo livre, né, para curtir uma folguinha ou então alguma atividade cultural. E para você ficar por dentro de tudo que vai rolar na cidade, a gente separou as principais atrações na nossa agenda cultural. Dá só uma olhada.
Desenhos, pássaros e aquarela compõem a exposição Tem Alguém no Meu Quintal, na Casa de Cultura Júlio Neme, em São Francisco Xavier. A artista Fabiana Bach convida o espectador a admirar a simplicidade e a beleza da natureza. Nesta sexta-feira, o Teatro Colinas recebe a banda cover U2 Sensation, a partir das 9 da noite. O grupo promete encantar o público com os maiores sucessos da banda inglesa, que é fenômeno internacional. O Parque Ribeirão Vermelho recebe até o dia 11 de junho a exposição itinerante Museu de Esportes de São José dos Campos, Conquistas de uma Trajetória. A mostra, que passará por outros espaços municipais ao longo do ano, reúne as grandes conquistas e os expoentes do esporte na cidade. Neste sábado, acontece a primeira edição do Festival no Tacho, um open food para amantes da moda sertaneja e gastronomia caipira. São mais de 15 estações gastronômicas com tacheiras de arroz carreteiro, galinhada, torresmo, entre outros, e um show de moda de viola com o cantor Pedro Henrique. Também no sábado, o grupo Trem da Viração vai comemorar seus 26 anos de carreira numa festa junina com muita música, dança, fogueira e comidas típicas. E os fãs da música paraense têm um encontro marcado com a rainha do brega pop. A cantora Joelma abre aqui na cidade a turnê Isso é Calypso, neste sábado no Palácio Sunset, reunindo grandes sucessos e réplicas de figurinos antigos. Eu vou tomar o tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Mas quando chego no Pará, me sinto bem, o tempo voa. O Parque Vicentina Aranha recebe neste domingo de manhã Helena Xavier Trio, com um repertório repleto de jazz, ritmos e culturas brasileiras. Água de mina vem só quando o verde da mata crescer. Deixa o vento assoviar, folhas alvorecer. E agora a gente segue com a previsão do tempo. Como que ficam as temperaturas, hein, para esse feriado? Friozinho, tempo firme? É o que a gente vai saber agora. A quinta-feira amanhece nublada e com poucas chances de chuva. O sol pode aparecer pela tarde, sem muitas nuvens no céu. A máxima é de 19 e a mínima de 10 graus. Já na sexta-feira, o tempo ficará mais ameno, com muitas nuvens o dia todo e possível abertura de sol. A máxima será de 20 e a mínima de 12 graus. E chegou ao fim o boletim desta quinta. Um ótimo feriado prolongado para você, viu? Aproveite também, aproveite muito, viu? E para os religiosos, que seja um momento de transformação e fé. Amanhã a gente está de volta, mas com Semana Legislativa a partir de 1h30 da tarde. Nossas redes sociais estão aqui na tela, então vai lá e acompanhe o nosso trabalho. Um grande abraço para você, até mais!